Graça e paz a todos, né? Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula, né, do nosso ESTAD. O ESTAD é o Seminário Teológico à Distância. E nós estamos estudando no Seminário Teológico à Distância, né, os profetas menores. Dentro da disciplina Profetas Menores, nós estamos hoje, com a graça de Deus, concluindo o livro do profeta Abacuque. Hoje nós vamos estudar o Salmo de Abacuque. E você também pode participar deste seminário. Como é que se faz? Primeiro, esse seminário foi idealizado, pensado para pessoas que não podem, né, por uma série de fatores, estarem em um seminário presencial, em uma faculdade de teologia, mas querem estudar de forma aprofundada. Então nós criamos o ESTAD, Seminário Teológico à Distância, para que você possa fazer por qualquer lugar do mundo. Então eu vou colocar aqui, para que você possa fazer. As matrículas estão abertas, certo? E as matrículas são pelo WhatsApp. Estas matrículas você faz pelo WhatsApp. Eu vou colocar aqui o WhatsApp, certo? Então ele é 55 se você estiver fora do Brasil. Aí 85 é o código de Fortaleza, 85. Todo telefone agora tem o número 9 na frente. Aí você escreve 92, você digita 92 03 76 87 7604, melhor dizendo, 7604. Tá? Então esse é o nosso WhatsApp, para que você faça a sua matrícula. Tá? Então você querendo fazer a sua matrícula, tá aí, nós já estamos com o Renato. Então nós já estamos com os irmãos na linha. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias, né, no livro do profeta Abacuque, e vamos ler o capítulo de número 3, começando com o versículo de número 1. Começando com o versículo de número 1. Então diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então nós vamos
explicar à medida em que nós vamos lendo, à medida em que nós formos explicando esse texto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos em Tua presença, pedimos a Tua graça nesta hora para que a gente possa, Senhor, estudar a Tua palavra com graça, com unção, debaixo da Tua santa e gloriosa proteção. Sê conosco, nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, qual é a estrutura literária do livro de Abacuque? Abacuque é um profeta cultico, ou seja, um profeta que está relacionado ao templo. Abacuque viveu entre os séculos VI ao século VIII. Então, os estudiosos divergem na questão de em que tempo mais apurado, mais concreto, mais certo. Mas o que é certo é que ele viveu no tempo em que a Babilônia era um império, ou estava se levantando como um grande império. E aí o livro é feito de duas queixas do profeta e duas respostas divinas. Então o profeta faz a sua primeira queixa contra o país de Judá, que era o reino do sul, com a capital em Jerusalém, que há mais ou menos 200 anos estava dividido do reino do norte, e nesta ocasião o reino do norte provavelmente já tinha sido levado cativo, que ele foi levado cativo em 722 pela Assíria. Então ficaram o reino do sul com duas tribos, as tribos de Benjamim e Judá, tribos pequenas, um povo pequeno, aos olhos do mundo insignificante. E aí Abacuque se queixa da maldade, da anarquia, da perversidade que há em seus dias, e principalmente Abacuque se queixa a Deus, de Deus aparentemente não estar fazendo nada. Do povo está em completa desobediência, existe violência, existe injustiça, existem dois pecados, que são a injustiça, que é contra o próximo, e a impiedade, que é contra Deus. Neste livro é uma questão de injustiça que domina, que prevalece, de violência, de suborno, de corrupção, de gente que corrompe e de gente que é corrompida. E aí Deus diz a Abacuque que ele deve levantar os olhos, olhar entre as nações e ver o que Deus está fazendo. Na Bíblia, na maioria das passagens, com exceção da maldade, do pecado, Deus é o autor. É Deus o sujeito das ações, e não o ser humano. Então, quando a Babilônia vem destruindo todas as nações, não é a Babilônia por si mesma, mas ela foi levantada como um instrumento nas mãos de Deus para punir Judá e as nações. Mas esta nação, esse império, ele também vai ser julgado porque passou dos limites, porque também tornou-se pecador. E aí Abacuque ora a Deus, faz sua queixa a Deus, e Deus responde dizendo que vai trazer a Babilônia
para punir Judá. E ele diz: olhai, vede e desvanecei. Realizo em vossos dias uma obra que vocês não crerão quando vos for contado. Perdoe, me engasguei. E ele diz o seguinte: eis que eu suscito os caldeus. Então é Deus que está agindo, é o Deus da história. E Deus descreve essa nação poderosa, imensa, fortemente armada, treinada, que vem contra o minúsculo país de Judá. E aí Abacuque fica pior. Ele foi se queixar e aí ele fica pior. E aí ele vai e faz uma segunda queixa a Deus. E ele diz a Deus que a punição é grande demais. E ele diz que Deus, como é que Deus tolera o perverso, que é a Babilônia? E ele pergunta a Deus como é que Deus vai castigar um povo através de outro que é infinitamente mais ímpio do que o que vai ser castigado. E aí Abacuque diz: eu vou pôr-me na minha torre de vigia e eu vou esperar para ver qual a resposta que Deus me dará. Então Deus responde a Abacuque. Abacuque está esperando uma resposta. E aí tem o coração do livro do Abacuque. E o coração do livro de Abacuque é quando Deus descreve a visão sobre tábuas. E torna legível para que possa vê-la, até mesmo quem passa correndo. E ele diz: esta visão, certo? Se ela demorar, espera. Mas certamente ela vai se cumprir. E aí Deus faz uma grande revelação ao profeta Abacuque. Ele diz: pastor Josimar, meu querido irmão e amigo, né? Deus diz a Abacuque: o justo viverá pela fé. Ou podemos traduzir: o justo por sua fé viverá. E esse texto foi muito usado no Novo Testamento para a questão, principalmente pelo apóstolo Paulo, também pelo escritor aos Hebreus, da justificação pela fé. Então, Abacuque agora, compreendendo que o justo viverá pela fé, e Deus dizendo a ele que vai punir os babilônios, e Deus pronuncia 5 ais. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe o Renato, a família, todos os alunos da estádio. Então, Deus, depois de revelar a Abacuque agora que o justo vai sobreviver, que quem for temente, quem for fiel, que nessa guerra, nessa hecatombe, nessa destruição, nesse apocalipse, nesse fim de mundo, porque nos dias de Abacuque era o fim do mundo. Isso a gente chama em teologia de escatologia realizada. Significa que a história de Deus, ela tem vários pontos finais, até que tenha o último ponto final. Então Abacuque vivia nos dias do fim do mundo, onde o seu mundo estava prestes a ruir. E Deus diz assim: mas Abacuque, o justo, aquele que for justo, ele pela fé viverá. Então esse vai. Então Abacuque crê nisso,
E aí Abacuque escreve o texto que nós vamos ler, que nós vamos estudar, melhor dizendo, que é o Salmo do profeta Abacuque, que é um dos salmos que não está no Saltério. Nós temos alguns salmos que não estão no Saltério, e esse é um deles. O Saltério é o nome que se dá aos 5 livros de Salmos, porque os 150 salmos, eles estão divididos em 5 livros. E esse é o nome, é Saltério, que nós chamamos o livro dos Salmos. Então nós temos aqui elementos comuns nos Salmos, que mostram-nos que Abacuque era um profeta do tempo. Ele tem experiências escritas em forma de canto. Então diz assim, oração do profeta Abacuque sob a forma de um canto. Então era comum nos dias do Antigo Testamento as pessoas terem experiências com Deus, e estas experiências gloriosas, ou muitas vezes dolorosas, serem registradas de forma poética e servirem como cânticos, que recebeu o nome de salmos. Então Abacuque agora vai escrever, e ele vai usar, além disso de dizer em forma de canto, ele vai usar uma palavra muito complicada, que é a palavra Selá, que a gente brincando diz sei lá. Muita gente diz assim, o que é? A gente diz assim, sei lá. Selá, para muita gente, para os estudiosos, Selá era um interlúdio, era um sinal que se escrevia no Salmo como uma espécie de nota musical, e era um sinal para que as pessoas dessem uma parada, refletissem, ou um sinal para elevar ou baixar a voz. O certo é que era um sinal gráfico numa música, era um sinal musical. Como você tem, se você estuda música, você vai ver cocheia, semicocheia, fusa, semifusa, essas coisas assim. Então havia um sinal, e o nome desse sinal era selar. Então você, quando tinha essa palavrinha, selar, significava que as pessoas que estavam ali, elas deviam dar uma parada, refletir naquilo que estavam cantando, ou elevar a voz, ou baixar a voz. Era um sinal musical. Então, a terceira coisa que nos é informada é que, assim como Davi, essa música que tinha sido composta, provavelmente por Abacuque, ela, ou então registrada por ele, preservada, é dirigida ao mestre de canto, ou seja, a uma espécie de maestro oficial, que era aquela pessoa especializada que dirigia os cânticos. Então diz assim, ao mestre de cânticos para instrumentos de corda. Então nós temos 3 coisas que dizem respeito a que esse texto é um salmo. Então salmo é um livro com uma linguagem poética. E nós devemos entender esse capítulo 3
de maneira diferente do que nós estamos entendendo até o momento. Nós estamos vendo como história, como narrativa. Mas agora que Abacuque vai expressar a sua compreensão do justo viverá pela fé, que Abacuque agora está sarado no seu coração das dúvidas, das incertezas, do medo, ele agora vai falar do seu salmo, do versículo de 2 até o versículo 19, né? Então agora o profeta acaba com as perguntas, não existe mais perguntas, a resposta foi suficiente, o justo viverá pela fé. E quando a palavra de Deus penetra o coração, ela é suficiente para aquietar nossas almas. Então agora o profeta vai relatar uma visão teofânica. Pastor, o que é isso? Até beber um pouco da água para... Então, teofania é uma palavra composta de theos ou theos, que é Deus, e phaino, que é manifestação. Então, teofania era uma manifestação temporária, visível de Deus. Então, isso vai acontecer muito no Antigo Testamento. Aparece um ser no Val do Jaboque que luta com Jacó. Vai aparecer um personagem que vai falar com o pai de Sansão. E vai aparecer inúmeras vezes um anjo glorioso que vai socorrer Agar. Um anjo que chega para Josué e parece um ser humano e ele diz... Josué diz, tu és dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele diz, mais ou menos assim, sentido. Eu não sou nem dos teus inimigos, mas eu sou o general do exército. E Josué se ajoelha diante daquele ser. Então, eram manifestações da divindade no Antigo Testamento. Só que aqui agora Abacuque tem uma destas visões de Deus. E ele vai descrever aquilo que ele está vendo. E Deus vai mostrar a Abacuque, vai dar uma resposta final às queixas do Abacuque. Abacuque se levanta e faz queixas. E dentro destas queixas, ele, do seu ponto de vista, imagina que Deus não está agindo, que Deus está de braços cruzados e por isso o mal se alastra. E Deus vai dar uma resposta, como veremos, ao profeta Abacuque. Então Abacuque é muito instrutivo para nós. Porque primeiro ele tem coragem de falar com Deus aquilo que está em seu coração, aquilo que o incomoda. Abacuque não era evangélico. Abacuque tinha coragem de dizer para Deus aquilo que estava afligindo a sua alma. E em segundo lugar, Abacuque espera as respostas de Deus
Depois Abacuque chega para Deus e diz que não compreendeu, não entendeu, que não está de acordo com aquilo que Deus esperava fazer, disse que ia fazer, porque ele não compreendia. E ele fica esperando resposta de Deus. E ele recebe a resposta de Deus, e uma vez que ele recebe a resposta de Deus, agora ele aquieta o coração e ele vai celebrar isso. Então ele tem agora uma visão teofânica. Ele tem uma visão de Deus. Deus dá a Abacuque uma experiência tão extraordinária que Abacuque registra esta visão na forma de um salmo para ser cantado, que nós vamos começar agora. Então o profeta sabe que o juízo de Deus é inevitável e ora por socorro. Então o profeta chega à seguinte conclusão: a Babilônia vem, o mal vem. E não dá para chegar e dizer: Deus, desvia a Babilônia. O mal vem. Há momentos, um dos grandes problemas no meio religioso é imaginar que o Deus a quem servimos é um Deus que sempre desvia o mal, que sempre nos poupa e que nos cria como se nós fôssemos meninos mimados. E que ele não deixa o mal chegar perto de nós. Que a gente pode estar aprontando todas, mas que a gente tem confiança de que nós estamos à sombra do Onipotente. E aí Abacuque pensa diferente, por isso que eu digo que Abacuque não era evangélico. Porque Abacuque ele chega e diz: a Babilônia vem. É fato, é realidade. Não tem como chegar para Deus e dizer: Deus, faz a Babilônia passar por longe. Não tem. Então olhe a oração dele, porque ele faz uma oração e é por esta oração que ele tem essa visão teofânica, visão da glória de Deus. Ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi três coisas. Ouvi a tua palavra. Ouvi o que? A tua palavra. E temi. E aí ele está no culto. Ele é um profeta cultico, então havia a leitura da Escritura. E Abacuque ouviu diretamente de Deus a resposta, ou ouviu uma leitura no templo, daquelas leituras que Deus penetra, perpassa a nossa alma. Mas quando ele ouve a voz de Deus, dizendo: o justo viverá pela fé, que provavelmente é a isso que ele se refere, então ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então Abacuque agora faz um pedido a Deus. Ele diz: eu ouvi a tua palavra. Eu cresci sendo doutrinado, ensinado na tua palavra. Eu lembro
dos milagres poderosos que o Senhor fez por toda a história da nação de Israel. Porque era isso que incomodava Abacuque. Era saber que no Egito Deus interveio com poder. Era saber que Deus agiu poderosamente na história de Israel. E nos seus dias parecia que Deus não estava agindo. Parecia que aquele Deus que ele foi ensinado era um Deus apenas do passado, que estava relegado à história, mas não um Deus que ele podia ver agindo no presente. E aí, com a conversa dele com Deus, porque a oração é sempre o melhor caminho, ele diz: ouvi a tua palavra, Senhor, temi. Aí ele faz um pedido agora: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. O texto no hebraico é como se você tivesse escrito algo em papel e essa escrita já estivesse se apagando, a tinta estivesse bem fraquinha e você quase não enxergasse mais. Então Abacuque está dizendo: Deus, aqueles milagres, aquilo que eu fui doutrinado, aquilo que eu fui para a escola do templo e que os sacerdotes me ensinaram sobre os teus atos gloriosos na história de intervenção milagrosa, poderosa em favor do teu povo, está quase se apagando. Então ele pede: aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos a notifica. Então o que ele está pedindo? Ele está dizendo: Senhor, nós precisamos de uma intervenção do Senhor poderosa em nossos dias, porque senão nós seremos destruídos. Então nós queremos ver aquele Deus do passado que abriu o Mar Vermelho, o Rio Jordão, que destruiu os amorreus, que acabou com o Egito, que fez maravilhas ao longo da história, que parou o sol e a lua para Josué vencer batalhas. Nós queremos, eu quero ver, ou melhor, nós precisamos desesperadamente que o Senhor faça de novo, para que essa história maravilhosa de intervenção sua, de poder teu, não seja esquecido pelas gerações futuras. Precisamos agora. Aí ele pede agora que Deus haja. O que eu acho interessante no Antigo Testamento é que os homens dizem assim: levanta-te, ó Deus, estende as tuas mãos. Por isso que eu digo que eles não são evangélicos, porque a gente não tem essa coragem de chegar e dizer: levanta-te, ó Pai. Parece que o Senhor está sentado. Então eles abriam o coração, porque não adianta pensar e não dizer, porque Deus sabe. Então era um povo que, quando sentia algo, expressava. Não tinha um medo de dizer assim: Senhor, tua história está se apagando. Senhor, aqui o povo está esquecendo e eu estou esquecendo. Eu quase não enxergo mais as tuas obras poderosas, porque isso eu só leio aqui e não vejo mais. E agora é uma hora
propícia, adequada, pertinente para que o Senhor faça estas obras gloriosas. Aí ele lembra que Deus vem em juízo e vem irado. Que Deus está irado contra Judá, porque Judá também é pecador, mas Deus está irado contra a soberba Babilônia, que se achava a última bolacha do pacote. Então ele diz assim: na ira, lembra-te da misericórdia. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então ele pede duas coisas. Primeira, repete os teus atos nos nossos dias. Primeira, que é aviva a tua obra. Muita gente vai falar em avivamento e diz outra coisa. E a segunda é, na ira, lembra-te da misericórdia. Ele está dizendo: Senhor, tu estás irado contra uma nação ímpia, mas teu povo está no meio. Esse povo também, eu me queixei ao Senhor que esse povo está ruim, que esse povo está mal, perverso. Então, a tendência é que na tua vinda haja destruição total, que ninguém escape. E aí ele diz: na ira, lembra-te da misericórdia. Misericórdia é o atributo de Deus onde ele não dá, não dá o que nós merecemos. Então ele está dizendo: Judá merece, mas na tua ira, na hora do juízo, na hora que o Senhor desembainhar a sua espada, então lembra-te de ter misericórdia. Quando o Senhor me vê lá no cantinho, ajoelhado, com o rosto no pó, não desfira contra mim o golpe fatal que eu mereço. Tenha misericórdia de mim e da minha nação. Então, em segundo lugar, o profeta lembra os atos passados de Deus. Então, duas maneiras Deus vai aparecer nesta visão teofânica. Então agora ele fez uma oração, e nessa oração ele vai ter essa visão gloriosa de Deus. E é claro que vai ser uma visão poética, com elementos simbólicos. E por isso é tão complicado para a gente entender, nós que vivemos no Ocidente e quase 5.000 anos depois. Então o que acontece? Quase 3.000 anos depois. O que acontece? Ele vai mostrar Deus vindo com os fenômenos da natureza. Deus vai aparecer a ele como um ser que traz consigo para essa batalha contra os ímpios, tanto os ímpios de Judá contra os ímpios babilônicos. Então Deus agora vem para bater de frente com esse povo. E Abacuque já pediu misericórdia para os seus. E Deus vem de duas maneiras. Primeiro, ele vem trazendo consigo o exército dos fenômenos da natureza. E
depois, em segundo lugar, Deus se manifesta como o grande guerreiro que salva o seu povo. Então Deus vem agora para executar juízo e para salvar o seu povo. Então Deus vem agora de duas maneiras. Número um, Deus vem com os fenômenos da natureza. É como se Deus trouxesse ao seu lado, ele vai dizer, raios, trovões. E depois ele vai se manifestar como um guerreiro poderoso que vem, assim como ele entrou no Egito para libertar o povo, ele vem agora também nos dias de Abacuque. Então, diz assim, o profeta agora, relatando a visão. Deus veio de Temã, e o santo do monte Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra se encheu do seu louvor. Então o que acontece? Abacuque agora está tendo uma visão gloriosa. E essa visão que ele está tendo é uma visão que vai contar a história que ele sempre ouviu da intervenção de Deus na história do seu povo, desde o início, começando com a libertação de Israel da escravidão egípcia. Então ele diz assim, Deus veio de Temã, e o santo do monte Parã. O que é isso? Se você pegar um mapa, você vai ver que essas são localidades geográficas que ficam na Transjordânia. Ou seja, traduzindo, do lado de cá do Jordão. O povo de Israel vem, e eles chegam no Jordão, e eles têm que passar o Jordão e possuírem a terra que Deus vai dar-lhes do outro lado do Jordão. Mas a tribo de Ruben, de Gade e meia tribo de Manassés preferem ficar do lado de cá do Jordão, porque eles tinham gado e ali era uma região fértil. Então eles preferem ficar do lado de cá. E há um consentimento, uma permissão para que fiquem, com a condição de que eles invadam a terra do outro lado do Jordão. Mas a terra mesmo de Israel era para ser do Jordão até o mar Mediterrâneo. Não era para ficar ali. Foi um pedido e Deus fez uma concessão. Só que esse povo sempre pagou o pato. Todas as vezes que acontecia algum problema, esse povo era o primeiro a ser levado. Então o que acontece é que quando Deus vai agir no Egito, Deus vai justamente começando a manifestar sua glória através desses territórios, que são territórios edomitas. Se você pegar o mapa, você vai ver lá embaixo. Deus vai para o Egito. E você vai ver que no caminho do Egito tem Temã e Parã. A gente não tem muito hábito de
de ver aqueles mapas. Tem uns mapas tão maravilhosos atrás das nossas Bíblias que servem de referência para que a gente tenha, para que a gente se localize dentro do texto. E tem atlas, mapas aí para vender, livros gloriosos de geografia bíblica que nos colocam dentro uma visão assim maravilhosa. Então, quando você percebe que o autor está vendo Deus vindo de Temã, e o santo vem de Parã. Isso aqui é o que a gente chama na poesia bíblica de paralelismo sinônimico. Ou seja, ele diz assim, Deus veio de Temã. Aí diz assim, o santo do monte Parã. É que paralelismo sinônimo significa que você escreve em duas linhas a mesma coisa. Na linha de cima você usa uma frase, uma oração, e na linha de baixo você repete a oração usando sinônimos. Então ele diz assim, Deus, na linha de cima. Na de baixo ele diz assim, o santo. São a mesma pessoa. Deus veio. E Deus e o santo veio. Então ele diz assim, aí tem a palavra selar, que era quando fala o nome de Deus, aí meu amigo, tem que parar, tem que meditar, tem que fazer um interlúdio, tem que fazer uma pausa. Então ele diz assim, Deus marchou, ele descreve Deus como um conquistador poderoso vindo pelas terras dos edomitas e marchando na direção do Egito para libertar o seu povo oprimido e escravizado. Aí ele diz assim, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Então ele diz, olha, quando eu vi aquela visão maravilhosa, os céus foram cheios da sua glória. A glória de Deus iluminou, irradiou, resplandeceu, refugiu em todo o céu. E ele diz, e a terra encheu-se do seu louvor. Ele diz, é esse Deus que vem marchando. Porque naquela época era muito comum, por exemplo, um dos exemplos é que o povo, para falar da grandeza de Alexandre o Grande, que dizem que ele não era lá tão grande, colocavam nas cidades uma carruagem com um arreio de mais ou menos 6 a 8 metros, para que quem visse imaginasse o seguinte, esse homem, é que a pessoa dissesse, menino, eu já fiquei com medo, olha o tamanho da carruagem desse homem. Imagine o tamanho deste homem. E aí o Abacuque, no seu salmo, relatando a sua visão, ele diz, Deus encheu os céus e a terra. Ele é tão grande, isso na teologia nós chamamos de imensidão. Naquela época era Deus dos vales, Deus dos montes, Deus do mar, Deus da terra, mas o Deus que está marchando contra o Egito é um Deus que enche os céus e a terra. Então ele diz assim, ele agora vai mostrar os fenômenos da natureza,
como parte dos exércitos de Deus. Ele diz assim: e o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Então, ele agora, lembre-se, ele está lembrando lá do Êxodo. Ele vai lembrar da história de Israel, começando do Êxodo. Deus está mostrando a ele: você reclamou que eu não estava agindo. Como muitas vezes nós. Eu já vi muita gente dizer: pastor, cadê os atos de Deus? Não é porque eu não vejo que Deus não está agindo. Vai ser a grande lição para Abacuque. E aí ele diz assim: olha, Deus vem com um raio em cada mão. Isso era o Baal, que o povo imaginava que o Baal tinha um raio em cada mão e que ele era o Deus da atmosfera, era o Deus da chuva. Por isso o povo adorava Baal, porque ele era o Deus da fertilidade. E aí é por isso que Elias vai lá e diz: não chove senão com a minha palavra. Ou seja, quem manda não é Baal. Quem manda na chuva é o Deus a quem eu sirvo. Então, enquanto eu não falar, não chove. Então, o que acontece? Agora, Abacuque vê Deus com 2 raios em cada mão. Um Deus tremendo. Um Deus cheio de luz que marcha na direção do Egito. Mas ele não vem desarmado, ele vem com todo poder. Hollywood deve muito à escritura sagrada, porque aqui nós temos efeitos especiais que não acabam mais. Aí ele diz assim: adiante dele ia a peste, e raios de fogo sob seus pés. Aí você lembra: peste, 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 Egito, Egito, peste, peste, Egito. Deus está lembrando Abacuque. Você lembra quem mandou as pragas? Quem mandou as pestes? Fui eu. Quem mandou os raios? Fui eu, Abacuque. Quem mandou a saraiva de fogo? Fui eu, Abacuque. E aí Abacuque diz: adiante dele ia a peste, as pragas, 10 pragas, cada uma para envergonhar um deus do Egito. Porque o Egito era considerado a terra dos maiores deuses. Então, acreditava-se que Ísis e Osíris tomavam conta do Nilo. E aí Deus fere a água do Nilo e Ísis e Osíris não podem fazer nada. Acreditava-se que a deusa Xô era a deusa da atmosfera, então Deus faz cair uma saraiva, pedras que se transformam em fogo com o atrito com a atmosfera. E a Xô não pode fazer nada. Tinha o Escarabiano, que era o deus das plantações, Deus manda gafanhotos, e por aí vai. Mas o último deus, a encarnação da divindade maior, era o faraó. E aí Deus diz: você é o maior, você é o grande, você é o que quer ser meu rival, pois eu vou matar seu filho. Você quis matar o meu, Israel. Israel é meu filho. Você quis matar meu filho, pois quem vai morrer é seu filho. E aí Deus manifestou a sua glória. Porque até então Deus era um Deus dos escravos, desconhecido. Mas agora todos vão contar que ele destruiu o Egito. E que ele tirou seu povo de lá com um braço forte, mão estendida, e o povo sai de lá não com um bando de escravos, mas com um exército, com um capitão na frente, com um general que vai à frente, numa coluna de fogo. E é esse
Deus que está se revelando a Abacuque. Abacuque está dizendo, peraí, estou lembrando da história. Visão verdadeira, ela é baseada na Escritura. Visão que não tem nada de Escritura é apenas visão. Então o que acontece? No Antigo Oriente, as pessoas importantes eram acompanhadas por 2 pessoas ou mais pessoas importantes. E aí ele vê Deus vindo com as pestes, né, e a saraiva. Né? E aí o que acontece? Diz, parou e mediu a terra, olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados, e os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. E agora Abacuque lembra da eternidade de Deus. Que Deus não é um Deus só do pretérito. Que Deus não é um Deus só do passado. E aí diz, parou. Vem aquele general e ele para. E o que ele fez? Diz, e mediu a terra. Naquela época era como se você fizesse uma estratégia de guerra. Parei, examinei, sei quantos soldados, sei onde estão os pontos fortes, onde estão os pontos fracos. Então ele está vendo Deus como um grande general prestes a destruir o Egito. É um general sábio, um general que para e que examina o seu oponente. E aí ele diz assim, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Ele diz, o poder de Deus é tão grande, tão infinito, porque para o antigo, os montes eram sinônimo de inabalável, de algo inabalável. É tanto que a Bíblia diz que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, não se abalam. Então, na mente dos antigos, as únicas coisas que eram eternas, assim, que duravam e que eram inabaláveis, que nada conseguia os atingir, eram as montanhas, os montes. Mas ele diz que o poder de Deus é tão grande que aquilo que era considerado inabalável é abalado. Ele diz assim, e os montes perpétuos foram esmiuçados, e os outeiros eternos se encurvaram. Ele está dizendo, diante da glória de Deus, diante da glória do grande general, os outeiros se curvaram. As grandes montanhas ele está vendo. As grandes montanhas estão virando pedrinhas. Como se fosse uma bomba que estourou lá, de grande potência. E que aquela montanha outrora inabalável agora foi profundamente abalada. Isso se refere ao Egito, que era considerado inexpugnável, inabalável, invencível. Esse Egito agora vai ter que ser abalado, ele vai sentir as bombas de Yahvé, e esse grande Egito vai se dobrar. O Egito vai se dobrar. Então Abacuque, por enquanto, está vendo a história. Deus está dizendo, Abacuque, vamos para o começo.
Aí ele diz mais assim: vi as tendas de Cusã em aflição, e as cortinas da terra de Midian tremiam. Dois povos que teriam sido os primeiros a perceber a glória de Deus naquela direção. Eram povos nômades, e eles moravam em tendas, eles estavam ali naquele caminho, e quando eles viram a glória de Deus, que vai na direção do Egito, esse povo treme. Ele diz: vi as tendas de Cusã em aflição. Menino, quem vê algo desse. E tem um monte de gente em nossos dias que diz: eu tive uma visão, eu vi Deus. E a Bíblia diz que Daniel viu e passou uma semana doente. Os povos que veem, Paulo viu e diz que não pode contar o que viu lá no céu. Abacuque vê e ele diz que os povos, quando viam essa glória, ficavam perturbados, desesperados, em grande aflição, e que todas as tendas eram abaladas, as tendas tremiam, por mais fincadas que elas estivessem no chão, elas tremiam. Então ele está dizendo: olha, os povos ao redor do Egito já estão tremendo. Um povo que só tremia diante do Egito, agora estão tremendo. Aí ele, do 8 ao 15, ele vai mostrar Deus como um grande guerreiro. Até agora ele mostrou Deus como um ser que vem com os poderes da natureza marchando na direção do Egito. Aí ele diz agora que o que Deus fez ao Mar Vermelho e ao Rio Jordão. Olha o que ele diz: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Ele lembra, ele dá um toque, digamos assim, para que as pessoas saibam do que ele está falando. Ele fala de duas coisas. Ele fala do mar e ele fala do rio. Ele diz: Senhor, o Senhor abriu o mar, mas não é contra o mar que o Senhor está irado. O Senhor feriu, porque o texto, tanto no português bem traduzido como no hebraico, é ferir. Deus abriu o mar e depois Deus abriu o Jordão, quando o Jordão estava transbordando. Então Abacuque agora está lembrando: Deus agiu. Deus abriu o mar e agora ele já está caminhando na história. Deus diz: você compreendeu, meu menino? Você assistiu a aula? Está pegando? Então agora eu posso caminhar mais na história. Eu posso andar mais. Então eu já estou lá no Rio Jordão. Então ele diz assim: descoberto se fez o seu arco. Naquela época, quando alguém tirava de trás das costas aqui, aljava o seu arco, o negócio era sério. Então ele diz: olha, esse Deus que veio e que abriu o mar, e que abriu o Mar Vermelho, ele está armado. Ele está com seu arco de guerra na mão. E aí ele diz assim: os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendestes a terra com os rios. Ele diz: olha, Senhor, tu estás com teu arco, tu invadistes o Egito, e o Egito tinha um lugar chamado de o delta do Egito,
que era um lugar onde tinha um rio, e o rio ia ao encontro do mar, e ali o rio se dividia em várias ramificações. E ali era um lugar próprio para você plantar. É tanto que os rixos chegaram como pastores semitas, ficaram ali. E depois os rixos cresceram tanto que tomaram o Egito. Aí veio um faraó egípcio, tomou o Egito, e quando viu Israel crescendo, disse: essa história eu já vi. Já houve uma tribo que chegou aqui devagarinho, começou a morar aí, cresceu, tomou a terra da gente. Então, por isso, esse faraó que não conhecia José quis matar os israelitas, porque eles já haviam sofrido nas mãos de uma tribo nômade. Não queriam passar, não queriam ver o filme pela segunda vez. Então ele diz assim: olha, o que o Senhor jurou às tribos, o Senhor... Tu fendeste a terra com os rios. Qual é a terra que tinha os rios? O Egito. E o Egito é conhecido na Bíblia como Mizraim, ou dois Egitos. Tem o Alto Egito e o Baixo Egito. Então, o mesmo tema também é retomado e empregado no texto dos poderosos atos salvíficos de Deus no Êxodo. Então agora Deus diz assim: você aprendeu a lição? Eu tirei. Aí Deus vai e diz assim, aí continuando ele diz assim: o sol e a lua pararam nas suas moradas. Aí Deus já está lá em Josué. Deus está caminhando pela Bíblia. Quem não lê Bíblia se perde. Quem não lê Bíblia... Deus está dizendo: meu filho, você pensa que eu parei lá no Egito? Abacuque, vamos tomar um cafezinho? Abacuque, você quer água? Abacuque, você entendeu? Entendi, Senhor. Então, Abacuque, agora o povo está caminhando pelo deserto. E aí os amalequitas o atacam. Os amalequitas os atacam. E aí, Abacuque, você lembra da história que você leu? O que foi que eu fiz? Eu parei o sol e a lua. Então significa que eu nunca desamparei vocês, mas vamos caminhar. Aí diz assim: andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Aqui ele vai mais profundo, ele diz: olha, lá nos dias de Josué, o sol e a lua pararam. Mas ele diz aqui mais, ele diz assim: andaram à luz das tuas flechas. Ele está dizendo: olha, quem desbaratou os amalequitas enquanto Arão, Moisés e U estão orando e o homem de Deus está lá embaixo lutando, que é Josué. É como Calvino dizia: orare et labutare, ore e trabalhe. Então o povo orava e o outro lutava. Então ele diz assim: e ao resplendor do teu relâmpago vai a tua lança. Ele está dizendo: enquanto o povo está lutando, o Senhor está desbaratando. O Senhor estava agindo. Agora ele sabe que não foi o braço de Josué. Agora ele sabe que Deus estava destruindo. E Deus parou o sol e a lua, não para Josué vencer, mas para Deus agir. Era a continuidade da ação salvífica de Deus. E a história está andando. Essa passagem e a precedente estão ligados por referência comum aos acontecimentos do Êxodo e do Sinai. Aí ele diz assim: Yahvé feriu o Egito, e o mesmo fará com a Babilônia. Olha o que ele diz: com indignação marchastes pela terra.
O Egito que o diga. Não sobrou nada lá. Com ira trilhastes as nações. Ele está dizendo, olha, o Senhor passou por Bazã, o rei, por Og, que eram gigantes, que a Bíblia sempre vai falar, que eram os dois obstáculos, Og e Seom. Eram dois reis gigantes, cananeus, e que também foram atropelados pelo poder do Deus da Bíblia. Aí ele diz assim, com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu, preste bem atenção, tu saístes para salvamento do teu povo. Senhor, eu não estava lembrando muito dessa aula. E aí ele diz assim, para salvamento do teu ungido. Ungido era uma palavra que só duas pessoas tinham. O sacerdote e o rei. Ninguém mais tinha. Então, quando a Bíblia Sagrada diz, não toqueis nos meus ungidos, está se referindo ao sacerdote e ao profeta. E no Novo Testamento, se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Tem alguns líderes religiosos que se acham os ungidos do Senhor, e aí eles ameaçam as pessoas, dizendo, não toquem nos ungidos. Eles não sabem que Deus estava se referindo aos profetas, aos sacerdotes e aos reis, e que Jesus é a única pessoa que é sacerdote e rei ao mesmo tempo. Então ele é o ungido do Senhor, ou, traduzindo literalmente, o filho do azeite. E nenhum líder religioso tem autoridade para dizer, não mexa comigo. Porque Deus é como se Deus jogasse no time dele e fosse contra o time dos irmãos. Aí ele diz assim, para salvamento do teu ungido. Ungido aqui não é o rei. Ungido aqui é o povo de Israel, que é visto como o filho de Yahvé, o escolhido de Yahvé. Tu feristes na cabeça, a cabeça da casa do ímpio, do Egito, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Ou seja, o Senhor não deixou nada lá de pé. Aí ele fala do triunfo de Yahvé sobre seus inimigos. Tu abristes com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com teus cavalos marchastes pelo mar. Está lembrando? Mar, quem vai na frente? Quem está abrindo o mar? Quem vai a cavalo? É o general que vai na frente? Pela massa de grandes águas. Na mitologia era o Baal que fazia isso. Aqui ele está dizendo, aí Yahvé, Baal não faz nada. Aí o que acontece? Agora, a resposta de fé do profeta. Depois que ele vê tudo isso, Deus dando a ele, dizendo, meu filho, assim como eu fiz com o Egito, eu vou fazer com a Babilônia. Você não entendeu a história. Você não entendeu muito bem as aulas que teve. E aí agora o profeta entendeu. E ele dá uma resposta. A experiência pessoal do profeta. Olha o que aconteceu agora. Diferente de muita coisa que aparece hoje. Ouvindo Deus, eu
o meu ventre se comoveu. Ele disse, ó, todo o meu ser, todas as minhas entranhas, porque os antigos achavam que os nossos sentimentos estão aqui no ventre, né? Porque o cérebro, ele usa um dos órgãos para aliviar das descargas. Então, geralmente é o estômago. Por isso que muitas vezes, quando a gente está ruim da cabeça, a primeira coisa que fica ruim é o estômago. Então, como eles sentiam isso, ele disse assim, o meu ventre se comoveu. Ele disse, quando eu ouvi isso, pai, o negócio aqui por dentro, tudo revirou. Eu não entendo. Hoje tem gente que vai no céu, vai no inferno, vê gavetas de ouro, mas não sente nada. Ou Deus enfraqueceu, ou esse povo está poderoso demais, ou a terceira alternativa, não viram nada. Aí ele diz assim, a sua voz tremeram os meus lábios. Ele disse, eu fiquei, que eu não consegui, parecia que eu estava no Polo Norte, os lábios estavam tremendo, eu não conseguia falar, eu fiquei igual a Moisés, gago. E ele diz assim, entrou a podridão nos meus ossos. Ele disse, os meus ossos parece que ficaram todos podres, porque eu não conseguia ficar de pé. Não tinha mais força no joelho, nas pernas, não tinha mais força nos braços. Parece que tudo apodreceu. Pai, diante do teu poder, eu fiquei abalado interna e externamente. Aí ele diz, e estremeci dentro de mim. Então, qualquer pessoa que disser que teve uma visão com Deus, veja se ele tem algum desses sinais. Aí ele diz, descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Ele sabe que a Babilônia vai ganhar. Mas ele está dizendo, olha, descanse eu. Que eu fique tranquilo, sabendo que assim como Deus cuidou do seu povo na antiguidade, ele cuida hoje. Então ele dá um conselho a ele mesmo e que serve para nós. Ele diz, descanse eu na hora da desgraça. Quando a aflição vier, que eu esteja descansado no Senhor, confiando que ele sabe o que está fazendo. Aí ele pronuncia um dos textos mais belos, que é o triunfo da fé sobre as circunstâncias adversas. Então ele sabe, rapaz, diante de mim vem um terror, mas do meu lado tem aquele que causa terror. Então, se aquele que causa terror está do meu lado, então eu posso descansar. No meio da batalha, no meio das lanças, eu vou descansar. E aí ele diz assim, porquanto, agora ele já vai para o final, ainda que a figueira não floresça. Era uma terra que vivia, era agropastoril, que vivia da agricultura e da criação de caprinos e ovinos, cabras, bodes, ovelhas. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, quer dizer, não frutifique. E os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas. E nos currais não haja vacas. Ele diz ainda que tudo o que nós precisamos para a nossa subsistência, tudo aquilo que garante a nossa continuidade enquanto ser humano, enquanto nação,
Ele diz, ainda que tudo isso falte, ainda que todas as coisas faltem, ele diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele diz, a minha confiança agora está no Deus que me socorre, que me salva, que ao longo da história mostrou que é um Pai presente, mesmo que eu não consiga vê-lo. Que mesmo nas horas mais difíceis, ele está ali. Aí ele disse, o Senhor soberano é a minha força, e ele faz os meus pés como o das corças, e me habilita a andar nos lugares altos. As corças daqueles dias, elas eram animais que nunca erravam o passo, e eram velozes, né? Por isso escapa rapidamente ao seu perseguidor. O quadro é o de alguém supremamente confiante em que aquele que leva o seu povo a passar por provações é fiel e fornecerá em cada provação um caminho de escape, para que o povo seja capaz de enfrentar a provação. Então, fique com Deus. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixe nos comentários. E até a nossa próxima aula, onde estaremos iniciando o livro glorioso do profeta Malaquias. Eu queria pedir a vocês que divulgassem o curso. Pessoal, é difícil levar um curso com poucos alunos para manter. Então, quanto mais alunos, mais fácil fica da gente manter o curso. Então, nós estamos criando até mecanismos de que, se você indicar alguém para fazer o curso, e esse alguém se matricular, a matrícula dele vai ser a sua mensalidade. Então, por exemplo, o aluno João, é um exemplo. O João indicou o Francisco. Francisco, vamos fazer o curso. O Francisco vai e se matricula agora. Então, no mês de fevereiro, o João não pagará a mensalidade. Então, se você trouxer uma pessoa para fazer o curso, e essa pessoa realmente se matricular, na hora que ela se matricular, a sua mensalidade daquele mês, você não precisará pagá-la. Eu vou dizer, olha, fulano, a pessoa que você indicou se matriculou, então no mês, por exemplo, no mês de março, você não precisará pagar. No mês de abril você não precisará pagar, porque a matrícula dele, e assim a gente abençoa os alunos que já estão e aumenta o número de pessoas estudando a palavra de Deus. Então fiquem com Deus. Deixe seu comentário aí. É uma coisa fechada. Então você pode deixar aí suas dúvidas, suas perguntas, seus questionamentos. Pode deixar aí, se você diz, pastor, eu não quero escrever, eu quero fazer um vídeo com um monte de perguntas. Então faça aí seu vídeo, posta aí, é só nosso, né? E eu vou, com a graça de Deus, tentar responder. Então fique com Deus, ore por mim, porque minha garganta está aqui. Então ore para que o nosso seminário possa alcançar mais pessoas. E se a sua vida tem sido abençoada, o Deus de Abacuque é o nosso Deus. Ele age hoje e agora. Então traga pessoas. E se você não é inscrito ainda lá no meu canal no YouTube,
Inscreva-se. Deus abençoe, porque eu preciso de 1000 pessoas, pessoal, lá, seguindo, inscritas, melhor dizendo, o canal no YouTube. E vocês já viram que eu abri mais uma página, que é Educação Teológica, que é para a gente divulgar, porque hoje, eu vou dizer isso e terminar, as minhas redes sociais não são mais minhas. Para que você não se assuste, nas minhas redes sociais, eu estou mandando mensagem de evangelismo para mulheres, homens, para aquela turma que está lá quase pelada, para gente que muitas vezes não é alcançada, não ouve o evangelho. Então, nas minhas redes sociais, você vai ver de todo tipo de gente. Então, não se assuste, porque não dá para ficar mais parado. Não dá para deixar esse povo indo para o inferno sem ouvir a palavra de Deus, porque a gente tem um pudor que não leva a lugar nenhum. Tem medo de ver uma mulher de calcinha, tem medo de ver uma mulher seminua. Então, se nós não formos lá, quem vai? Então, eu estou indo em todos os lugares. Em todos os lugares onde a rede social me dá chance. E aí eu colo as pregações e boto assim: eu sou o pastor Gilberto, estou levando a palavra de Deus através das redes sociais, e se você quiser ouvir mais, muita gente recebe, uns 2 ou 3 me esculhambam, mas eu estou procurando fazer a minha parte. Então, se você vê você vai entrar no meu Facebook, você vai entrar no meu Instagram, José Gilberto Lima Rebouças, você vai entrar nas minhas redes sociais, você vai ver um monte, né? Então, quem aceita o meu convite, não importa se está de calcinha, se não está, não importa. Se quer ouvir, se diz: olha, pastor, eu quero ouvir o seu evangelho, então eu estou com o sonho de alcançar o mundo. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus nos dê graça e saúde, e que Deus faça uma obra através da minha vida e da sua. Deus abençoe. Foi maravilhoso poder ver o meu amigo, o pastor Josinaldo, e esse Renato, que é uma benção, né? Deus abençoe. Fiquem com Deus.